Hoje nós estamos aqui com a doutora Carla Queiroz. Doutora Carla é ginecologista, obstetra e também sexóloga. Hoje ela vai falar para a gente a respeito de sexualidade. Doutora Carla que também faz um trabalho muito bonito em relação à consciência sistêmica. Doutora Carla, obrigada, é uma grande oportunidade, uma grande honra ter a senhora aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Nós gostaríamos de saber quais são os maiores problemas que os clientes trazem em relação à sexualidade. Os relacionamentos geralmente começam a deteriorar a partir do momento que a pessoa começa a virar mãe. Então, ela casa, tem uma sexualidade boa no namoro, às vezes não, depois eu vou falar disso. Mas quando elas casam, é tudo maravilhoso. Depois que elas têm filhos e viram mãe, elas esquecem uma função importante da mulher, que é a sua feminilidade, que é o seu lado mulher, o seu lado profissional, o seu lado esposa, e elas ficam 100% mãe, o que causa o maior problema na sexualidade dos casais e principalmente da mulher é essa história de virar mãe demais. Então, quando elas procuram a gente, ou os casais procuram a gente com dificuldade na sexualidade do casal, esse é o ponto que mais pega. E quando você consegue corrigir isso e lembrar essa mulher de que ela não é só mãe, que mãe é uma função da mulher e que ela precisa exercer todas as outras funções em equilíbrio, isso já automaticamente melhora o relacionamento do casal. Então, o que mais acontece é isso. Mas nós estamos vivendo uma situação no mundo hoje onde as jovens também estão vindo com grande dificuldade na sua sexualidade. E por que isso? Porque antigamente as mulheres se preservavam na vida sexual para ter vida sexual depois do casamento. E os homens, tradicionalmente, o mundo é assim desde que o mundo é mundo, os homens iniciam a sua vida sexual porque fisiologicamente eles precisam resolver esse problema. Então, o que os pais faziam? Quando o homem começava a ter esses desejos, entrava na puberdade, os hormônios começavam a agir, o pai levava esse filho para uma zona, para uma prostituta ou para uma mulher contratada por ele, para que ela desse a iniciação sexual para esse jovem. E isso era uma coisa super normal. E a mulher não, a mulher ficava preservada em casa, fazendo todo um enxoval, fazendo toda uma preparação para um casamento onde ela começava a vida sexual dela depois de casada. Aí aconteceu um fato chamado AIDS, é uma doença que fez com que as pessoas pensassem duas vezes antes de levar o seu filho para uma situação onde ele ia aprender a vida sexual, aprender o que é sexo, porém correndo o risco de pegar uma doença que na época era uma doença fatal. Muita gente morreu de AIDS. Hoje, graças a Deus, a AIDS tem tratamento, o pessoal consegue controlar, mas mesmo assim ainda é uma coisa que ninguém quer arriscar pegar. Com isso, houve uma mudança de comportamento, onde o jovem que iniciava sua vida sexual fora, com uma outra mulher contratada para isso, passou a optar o início dessa vida sexual com a sua namorada, porque ele conhece essa mulher, é uma pessoa que vem de uma família mais segura, que não tem um grande risco de estar doente. Com isso, o que aconteceu? As mulheres passaram a iniciar sua vida sexual não porque elas tinham o desejo de iniciar ou porque fisiologicamente, indo para o casamento, reprodução da espécie, naturalmente elas iam começar uma vida sexual. Elas passaram a ceder para o homem para resolver o problema do homem. Então, um jovem rapaz começa a namorar uma jovem mulher e ele quer resolver o problema sexual dele. Então, ele começa a insistir que ela ceda para que eles iniciem uma vida sexual. E as mulheres começaram a iniciar a vida sexual não porque elas precisavam. E daí vem aquele termo que é usado no Brasil, não sei como que é aqui nos Estados Unidos, mas eu dei para ele. Elas passaram a dar alguma coisa. Quando o sexo saudável é uma troca entre duas pessoas. Eu dou e eu recebo. O outro precisa e eu também preciso, então nós vamos fazer uma troca. E com isso as mulheres começaram a dar muito precocemente para esses jovens e se sentindo péssimas, porque elas dão e não recebem, elas dão e não recebem. Muitas vezes esse relacionamento não vira um casamento,
esse jovem acaba trocando de namorada, essa mulher que ainda tem uma vida, uma coisa do romantismo, né, de estar com o seu primeiro namorado, com quem ela iniciou vida sexual, ela pensa que ela vai casar com esse rapaz. E aí ela tem a primeira desilusão. E aí ela vai para a segunda, vai para a terceira. Quando ela está com seus 20 anos, ela procura o consultório médico de sexologia e fala, eu não sei o que acontece comigo, eu não consigo gozar, eu não consigo ter tesão, eu não consigo gostar de sexo. Por quê? Porque começou errado, da forma errada, com a pessoa errada e principalmente pelo motivo errado. Então isso também tem causado um transtorno em toda uma geração de jovens, tá, que tem dificuldade na sua sexualidade por este motivo. E a terceira, primeiro eu falei da do meio, depois eu falei da do começo e agora eu vou falar da terceira, que é a nossa faixa etária da terceira idade, onde a mulher, quando entra na menopausa, num relacionamento desgastado de um casamento ou num novo relacionamento, porque hoje as mulheres não ficam casadas só porque tem que ficar casada, se não tá legal elas terminam e começam um novo relacionamento, independente da sua idade, né? E essas mulheres nessa terceira idade, ou nesse relacionamento desgastado, ou num novo relacionamento, elas se deparam com a dificuldade de ter libido por ação hormonal. A mulher na menopausa tem uma queda brusca do estrogênio, que é o hormônio que traz toda essa sensualidade, toda essa sexualidade para ela. Então, sem o estrogênio e sem uma reposição hormonal adequada, ela vai acabar tendo um desinteresse pelo sexo e muitas vezes desiste de um relacionamento, que podia ser um excelente relacionamento. Tá? Então, essa é um outro nicho que a gente trabalha, que a sexualidade não é a mesma coisa que genitalidade. Sexualidade é energia de vida e você pode estar com um parceiro com uma sexualidade excelente sem necessariamente ter que ter genitalidade, sexo, penetração. Então essas são as três causas que trazem as pessoas buscando o que está acontecendo na vida sexual delas. Quem mais procura ajuda, o homem ou a mulher? No geral, quem mais procura são as mulheres, tá? Por quê? Os homens, eles têm um hormônio que é a testosterona, que ela é fabricada de uma forma contínua a partir do momento que ele entrou na puberdade. E esse hormônio, essa fabricação da testosterona, ela vai acontecer praticamente até o fim da vida dele. A partir dos 70, começa a ter uma queda, mas ele vai ter até o final da vida dele um libido causado por este hormônio testosterona. Já a mulher, desde o momento que ela entra na menarca, que é a sua primeira menstruação, e começa a parte hormonal agindo no corpo dela, essa fabricação hormonal ela não é contínua. Primeiro ela cicla dentro do mês. Então, no período pré-menstrual, ela está sem libido nenhum. Ela está com progesterona alta e estrogênio baixo. Quando ela vai entrando no período ovulatório, que é quando a natureza quer que ela engravide, ela fica com maior tesão, ela sobe nas paredes. Então é um período onde ela está favorável a ter um sexo saudável e ter libido e gostar daquilo. Depois que passa a fase ovulatória, ela vai ter de novo a fase pré-menstrual. Então tem a pós-menstrual, pré-menstrual e a fase ovulatória. Isso significa que mulher não é a mesma pessoa em termos de libido o mês inteiro. Então ela varia durante o mês. Aliás, esse ciclo, esse pulso hormonal, ele varia em 24 horas do dia. Se o teu parceiro te fizer uma proposta de manhã, ele tem grandes chances de ouvir um não. Se ele fizer uma proposta à noite, na hora mais adequada do hormônio, ele tem uma chance maior de ouvir um sim. Então a gente é muito instável emocionalmente. Fora isso, a mulher tem fases da vida. Quando ela é jovem, tá? E quando entra no menarca, que ela começa a menstruar, até os seus 24 anos de idade, a natureza está pulsando, dizendo, vai bem, engravida, nós queremos reprodução dessa espécie. Então ela tem um chamado da natureza. A partir dos 24, 25, começa a haver uma queda, onde ela começa a focar mais no profissional, na preocupação de criar esses filhos que ela já teve. Então a parte hormonal que chama para todo esse desejo sexual já começa a ficar um pouco mais morno, né? Fora aquilo que eu falei na pergunta anterior,
que se ela é muito mãe, ela perde toda a vontade e o tesão da mulher, tá? E depois, não passa muito tempo, em torno dos seus 40, 45 anos de idade, a natureza nos tira a possibilidade de fabricar o hormônio e a gente entra na menopausa. Pode acontecer entre 40 e 45 e tem mulheres que pode ir até 50, 55. Mas a partir do momento que a natureza te tira a fabricação deste hormônio, automaticamente o teu interesse sexual diminui. Então, a mulher é a que mais procura por causa dessa oscilação. O homem, como a testosterona ela é mais linear, ela é fabricada constantemente, ele tem uma facilidade de sentir libido. E eles procuram quando a mulher que eles elegeram para ser aquela que vai estar do lado dele compartilhando isso aí, ela já não está lá sempre. Eles começam a procurar pessoas fora ou a ficar insatisfeitos com a sexualidade do casal e aí sim eles procuram ajuda e geralmente trazidos pela mulher ou juntos com a mulher para que eles entendam o que está acontecendo no relacionamento do casal para que eles possam melhorar. E existem os casos que são mais a exceção, de homens que têm dificuldade com a sua sexualidade, ou porque foram abusados sexualmente no passado. E abuso sexual, a gente não fala que tem que ser um estupro, uma coisa muito agressiva. Às vezes os abusos sexuais, eles são bem sutis, mas o suficiente para detonar a sexualidade daquele indivíduo. Tá? Então essas pessoas também procuram a gente, mas no geral as mulheres procuram mais do que os homens. E qual é a diferença entre amor e paixão? Olha, isso é fundamental para o relacionamento desse casal conseguir ganhar raízes profundas. A gente sabe que paixão é uma palavra que parece muito bonito, né? Ai, tô tão apaixonado por ele, tô tão apaixonado por ela. E paixão significa sofrimento. Por isso a gente fala paixão de Cristo na religião, que é aquela fase onde ele sofreu tudo aquilo, né? Então, paixão é uma fase de sofrimento. Por que sofrimento? Porque é uma fase onde você coloca uma expectativa no outro e você endeusa o outro. Ele passa a ser o seu príncipe encantado, uma ilusão, um sonho. E aí, quando você começa a se relacionar e tudo parece muito delicioso e muito bom, você descobre que aquilo tudo que você achava que era tão perfeito não é assim tão perfeito. Então, a gente trabalha muito explicando para o cliente que todos nós temos uma máscara que foi moldado pela nossa mãe e pelo nosso pai, mas principalmente pela mãe, né? Onde você aprende como agradar o outro, você aprende como agradar sua mãe para receber o amor dela, e essa máscara você vai levar para o relacionamento. Todos nós temos, depois dessa máscara, uma sombra, que é uma parte onde a gente esconde o que a gente realmente tem vontade de falar, mas que se a gente falar, nós não vamos ter o amor, nós não vamos ter o leite e aquele alimento, aquela nutrição da nossa mãe. Então, aquilo que a gente esconde. E tudo isso vai proteger o quê? O nosso self, a nossa essência. Então, quando a gente vai procurar um relacionamento, quem vai se relacionar imediatamente com o outro é a máscara minha com a máscara do outro. É isso que vem a paixão. É a ilusão de que aquela máscara toda que ele mostra sendo um cara perfeito, tudo de bom, é uma realidade. E eu também mostro para ele tudo de bom que eu tenho. E aí vem a paixão. E onde que a paixão passa a ser sofrimento? Quando eu descubro que aquele ser que parece tão maravilhoso, que aquela máscara era perfeita para mim, atrás daquela máscara tem um outro ser. E aí é a hora que o outro começa a falar coisas que me desagradam, e eu falo, nossa, nunca imaginei que você fosse capaz de uma coisa dessa. Você não é a mesma pessoa com quem eu casei. Nossa, não sei o que está acontecendo com você, porque está vindo a parte da sombra. Só que é só passando pela máscara e pela sombra do outro que a gente consegue tocar o self. E o que é um casal? Tocar o self um do outro. É exatamente amor. Essa é a diferença da paixão e do amor. O amor é quando você toca a alma do outro, quando você tem um encontro de almas com o outro, onde você dá e você recebe de uma forma equilibrada. E este amor é uma construção. A paixão, ela pode acontecer por uma pessoa que você mal conheceu, mas ela se parece exatamente com o meu sonho.
e eu me entrego porque eu estou sonhando com aquilo. Aí ela não sustenta. Por quê? Porque a gente não dá conta do que está atrás da máscara. Só com amor eu consigo suportar, ver a sombra do outro e continuar caminhando, continuar convivendo, continuar trabalhando o relacionamento, né, com as coisas boas, com as coisas ruins, para eu encontrar o verdadeiro amor. Eu, como ginecologista e obstetra, que trabalho com gestantes, eu falo muito isso. Não se deve, num relacionamento de namoro, falar que ama o outro antes de 9 meses. Porque até o filho, a gente só consegue vincular e sentir aquele amor a hora que você pega no colo, a hora que ele nasce, que você materializa aquilo. Então, as pessoas hoje estão banalizando a palavra amor. Num relacionamento de 1 mês, 2, 3 semanas, eu te amo, já escreve lá os postzinhos, já manda o WhatsApp, eu te amo, eu te amo. Quando o amor, ele é um caminho longo e muitas vezes árduo para conseguir tocar a essência do outro. Essa é a diferença da paixão e do amor. Quais são os medos que aparecem? Bom, vários medos, né? O ser humano, quanto mais evolui, mais medos o ser humano sente. Porque o ser humano está saindo do que são as leis naturais da vida. Ele está inventando um monte de leis, né, que se adaptam à realidade, ao normal daquela família, do que a família entende como sendo normal, e ele acaba acreditando que isso é o verdadeiro. Por isso os medos estão crescendo tanto. As pessoas estão ficando longe do que é natural. Antigamente, quando uma mulher casava, era natural que ela respeitasse esse marido que trabalhava, que trazia o dinheiro, a função dela era ter filhos, educar os filhos, ficar em casa, dar segurança para essa família. Hoje, a mulher, graças a Deus, ela assumiu uma postura de igualdade com o homem. Então a gente tem a liberdade também de não só ter filhos, não só ficar no casamento, mas também ser uma profissional de sucesso, tá? E aí o medo, será que se eu fizer isso, eu estiver indo para o lado profissional, eu estou deixando de cuidar dos meus filhos? Eu estou deixando de ser uma boa esposa, uma boa mãe? Quando o ser humano, já evoluído como nós todas hoje numa área mais profissional, oferecida para a mulher com direitos iguais ao homem, a gente tem capacidade. E a mulher tem capacidade de fazer 3, 4, 5, 10 coisas ao mesmo tempo, né? Então a gente consegue ser boa mãe na função mãe, ser uma boa esposa, ser uma boa profissional, ser uma boa mulher para a gente mesma, de ir num cabeleireiro, de se cuidar, de fazer uma massagem, né? E o problema acontece quando a mulher fica só na função materna ou só na função profissional. Ela tem que conseguir adequar todas essas funções. E aí vem o medo, né? Medo de ser mãe e de não ficar tão bonita como eu era para o meu marido. Medo de perder esse homem, esse namorado, esse marido, para outra mulher que está tão solta, tão oferecida por aí. E vice-versa. Porque as mulheres hoje estão no trabalho e também vão bonitas, vão arrumadas, também seduzem, porque faz parte da dinâmica profissional, você usar uma certa sedução para vender um produto, e às vezes o homem pode confundir. Então, assim como o homem tem a oferta, a mulher também tem a oferta. Então, esses medos de perder o outro são extremamente fortes e atrapalham a relação. E alguém tem poder sobre o outro de dizer eu não vou perdê-lo? Não tem. Existe uma coisa que eu trabalho muito na área da sexualidade de casais, nos atendimentos de casais, que chama oração da Gestalt. Na oração da Gestalt, ela diz o seguinte: eu sou eu e você é você. Eu não vim a este mundo corresponder às suas expectativas e nem você veio corresponder às minhas. Se a gente se encontrar, ótimo, se não, não há nada a fazer. Então, num relacionamento onde os dois respeitam a oração da Gestalt, existe primeiro uma confiança, segundo, uma liberdade. E amor é liberdade. Se você tem medo de ser traída, que é um dos grandes medos das mulheres e dos homens, né, porque os dois hoje estão expostos a essa traição, expostos a uma sedução na mídia, no meio, né? Então, esse medo atrapalha o relacionamento, porque ele não rege a oração da Gestalt. Você tem que respeitar o desejo do outro. O outro está comigo por opção, e não por falta de opção, muito menos por obrigação.
tá? Então esse é um grande medo dos casais, medo de ser traído. Outro medo que tem muito a ver com sexualidade, principalmente da área masculina, é o medo de não dar conta, o medo de falhar, né? Desde que o mundo é mundo, o homem tem que ser, né, forte, ele tem que dar conta, ele tem que mostrar que ele é homem lá na hora H. E a mulher já não tem tanto esse problema, porque a mulher, ela tem a sexualidade para dentro, ela é escondida. E a do homem, ela é extremamente exposta, isso dificulta muito a sexualidade masculina. Então, eles têm muito medo de falhar. E está acontecendo uma coisa no mundo extremamente perigosa. Os jovens, porque a gente pode pensar assim, quem tem medo de falhar na hora H é um homem mais velho, que já está com hipertensão, diabetes, né, já está com andropausa. Mas não, os jovens têm falhado, tá? E por que os jovens têm falhado? Primeiro, porque era muito mais fácil dar conta de uma mulher que era inferior a eles. Agora, um homem dá conta de uma mulher que está ali, ó, de igual para igual com ele, que ganha o mesmo dinheiro, que tem as mesmas condições, que tem as mesmas possibilidades na vida, isso deixa o homem muito vulnerável perto da mulher. Então, eles estão realmente sentindo medo de não dar conta daquele mulherão, né? E aí, o que acontece? Eles estão utilizando, em vez de um recurso interno de autoestima, de se fortificar como um ser humano, como um homem, de se mostrar diferente da maioria porque ele é um ser diferenciado, né? E não diferenciado por causa do órgão dele que sobe ou não sobe, porque é grande ou que é pequeno, mas diferenciado porque ele é um ser humano intelectual que consegue fazer uma troca de intelectualidade com essa mulher. E isso é o que a mulher está procurando hoje. Não um cara que vai ser o leão da manada e que vai cobrir ela e que vai dar uma boa prole para ela. Mulher não quer isso mais. Mulher quer um parceiro de vida, né? E com isso, esses homens têm esse medo de falhar. E o que eles estão cometendo? Em vez de procurar recursos internos, eles estão utilizando, ainda muito jovem, recursos externos, que é a medicação. Eu tenho uma situação de um paciente, uma paciente que levou o adolescente para um atendimento e o pai deu para ele já deixar na carteira dele, ele tem 16 anos de idade, para deixar um Viagra na carteira dele, para não correr o risco que esse jovem de 16 anos de idade broche na hora com a menina. Quer dizer, isso é uma informação que esse pai está passando para essa criança totalmente distorcida, porque as dificuldades iniciais da vida ocorrem em todos os sentidos. Você vai começar a andar quando você é pequenininho, engatinha, aí fica em pé. Você não sai andando, você sai cambaleando até que você aprende a andar. Quando você vai andar de bicicleta, você põe 2 rodinhas, 4 rodinhas, né? As 2 grandes e as 2 pequenas. Com o tempo, você recolhe as rodinhas pequenas e consegue ter equilíbrio. Na sexualidade é a mesma coisa. A gente começa sem saber o que vai acontecer. A gente não tem controle sobre a sexualidade, nem o homem nem a mulher. E aí, nessa hora, pode acontecer de falhar. E pode, tudo bem, não tem problema. Contanto que esse casal, mesmo que jovem, tenha esse diálogo, porque ela também está aprendendo. Ela também tem medo de sentir dor na hora H. Ela tem medo de engravidar. Ela tem medo dos outros homens não quererem mais ficar com ela porque ela já foi de outro. Será que esse homem vai falar de mim para todo mundo na sociedade? Que ele já transou comigo, que já teve alguma coisa? Será que aquela menina vai falar que eu brochei na primeira vez? Então, os medos nesse sentido são muitos. Por quê? Porque eles estão olhando para a performance sexual genital, tá? É aquela diferença de sexualidade e genitalidade. Sexualidade é uma energia de vida que nos secciona da família de origem, que nos impulsiona para a vida, que nos dá vontade de encontrar uma parceira para fazer uma nova família e levar a energia dessa família para a vida. Isso é sexualidade. E as pessoas confundem sexualidade com genitalidade, com performance de um pênis duro entrando numa vagina. Gente, sexualidade é uma coisa que vai muito além disso. Então, esses são os medos que tanto homens quanto mulheres têm. Doutora Carla, e por que as mulheres perdem a libido depois que se tornam mães? Como eu disse na primeira resposta, mas eu vou te explicar novamente aqui. As mulheres, quando se tornam mãe, elas acham que mãe é uma pessoa. Mãe não é uma pessoa, mãe é uma função da mulher.
Assim como a profissão que ela exerce é uma função da mulher. Assim como o papel dela como esposa é uma função da mulher. Mas as mulheres estão perdendo essa essência da mulher. Por isso, para que a gente precisa falar de empoderamento da mulher se nós já somos poderosas? Porque elas perderam esse empoderamento. Elas perderam para quem? Para a função mãe. Por que isso? Primeiro porque lá atrás a mulher tinha essa função mãe como sendo o primeiro, o segundo e o terceiro pilar da vida dela, né? As boas mulheres eram aquelas que eram boas mães, que tinham muitos filhos e que se dedicavam a esses filhos. E o homem achava isso fantástico. O mundo mudou. Hoje a mulher quer igualdade de condições. Hoje a mulher precisou ir para o mercado de trabalho, não apenas pelo desejo pessoal de ser igual ao homem. Não é essa coisa superficial da feminilidade, né? Mas não, é porque o potencial feminino existe e ele foi, como que eu posso dizer? Ele foi autorizado pela sociedade a vir para fora, né? E hoje, graças a Deus, a sociedade valoriza muito a mulher, né? Se bobear hoje, a mulher está no mercado de trabalho, se não de igual para igual, ela está superando o homem em termos de estudo. As faculdades de medicina, por exemplo, antes tinha muito mais homem do que mulher. Tinha 2, 3 mulheres por turma. Passou muitos anos onde era de igual para igual. E nos últimos 10 anos, a mulher está superando o número de vagas em relação ao homem. Então, em todos os sentidos, isso está acontecendo. E aí, o que acontece? No relacionamento, se ela é mãe, onde fica a sexualidade? Mãe não tem sexualidade. Quando uma mulher olha para o filho e fala assim: filho, a mamãe vai ali no cinema com o papai e depois eu volto. O filho fica revoltado, ele não aceita que papai e mamãe vão passear, porque pai e mãe é função. Qual é a função de pai e mãe? Cuidar do filho, estar disponível para o filho. Então as mães precisam começar a falar para os seus filhos, em determinados momentos: eu, não perder a individualidade dela, ela não é mãe, ela é eu. E eu tenho a função mãe, mas se ela começar a falar para esse filho desde pequeno: eu vou namorar o João, que é o meu marido, aí esse filho entende que existe pai e mãe, mas existe também eu, Carla, e o marido, João, José, Fernando, seja ele quem for. Então você vai mostrar para esse filho que atrás de você, mãe, existe uma mulher e atrás do pai existe um homem. E isso vai dar para o filho o referencial para ele no futuro ser um bom homem ou uma boa mulher. E conseguir no futuro seguir para a vida de uma forma adequada. Por isso, quando a mulher se torna mãe, ela perde a libido, porque mãe não transa, quem transa é a mulher. Então, para as mulheres que estão com esse problema, eu dou a seguinte dica: parem e olhem quantos % da tua vida, num disco de pizza, quantos % da sua vida você é mulher, quantos % você é mãe, quantos % você é esposa, quantos % você é filha da sua própria mãe, quantos % você é mulher. O que é mulher? É aquela que se arruma, é aquela que vai num cabeleireiro, que se maqueia, que se dá o direito de fazer uma massagem. É aquela que entra no banheiro para tomar um banho e fala: eu vou tomar banho, ninguém me incomode nessas próximas 1 hora. E você pode entrar, pode se masturbar, pode passar creme no corpo inteiro, pode ler um livro erótico, pode pegar um videozinho, um conto erótico que te excite. Você não precisa estar com o teu parceiro, você não precisa estar com ninguém, você está com você mesma. Tá? Então isso é quando a gente alimenta o lado mulher. O lado mãe é aquela satisfação que a gente tem de fazer um filho crescer, de dar uma comida adequada para o filho, de educar de uma forma adequada esse filho e ver esse serzinho que não era ninguém virar uma pessoa com personalidade, com respeito ao outro, e depois ele vai estudar e vai virar alguém na vida. Na parte profissional, você tem que ter espaço para o teu lado profissional. E se o seu lado profissional ocupa das 24 horas por dia, 12 horas por dia, e aí você dorme mais 8, está faltando espaço para você exercer a sua função mulher e a sua função mãe. Então tem que aprender a pôr um equilíbrio nessa pizza, tá? E isso vai ajudar essa mãe a melhorar a sua libido, porque ela vai sentir satisfação não só no ato de ser mãe,
mas no ato de ser esposa, no ato de ser uma profissional de sucesso, no ato de ser uma boa filha adequada, uma filha adulta que ajuda os pais na medida do que eles precisam e não refém do que os pais querem que ela faça, né? E ela vai ser uma boa mãe, porque ela está dando um modelo para esses filhos. Então, isso é o que faz a pessoa que vira mãe ter uma dificuldade maior na sua sexualidade. Então, prestem atenção, as mulheres que fizerem isso, que conseguirem trabalhar esse equilíbrio, primeiro, vai beneficiá-la e no seu relacionamento, porque ela vai ter tempo para ela mesma e para o outro, e principalmente, por amor ao filho, você vai ser um modelo de mulher para a sua filha, para ela ser uma boa mulher como você. Para o seu filho, para ele ter um bom referencial de que tipo de mulher eu quero para mim. Se ele só vê mãe, ele vai buscar no casamento uma mulher que cuida, uma mulher mãezona. Entendeu? Então, por amor a esse filho, e a gente fala isso, né? Por amor ao filho eu faço tudo, pelos meus filhos eu faço tudo. No entanto, a gente não investe nessa parte emocional. Você não investe em ser um bom modelo para esse filho. E que tipo de educação sexual os pais estão dando para os filhos? Então, isso é bem cultural, né? Eu costumo explicar para as minhas clientes que me procuram, né, a importância de você aprender com a mãe, né, como mulher, e o pai ensinar para o filho homem, a importância desse diálogo, né, de quando você está virando mulher, em vez dela aprender na internet ou aprender com os amigos, ela aprender com um bom modelo do referencial pai e mãe, né? E a gente detesta falar de sexualidade com os filhos, porque você não sabe nem o que falar. Você não está nem com ela resolvida com você mesmo. Como é que eu posso ensinar para o outro? Então, primeiro resolver com você mesmo e depois abertamente conversar com esse filho. Por que eu falei que é cultural? Porque, por exemplo, na Espanha, quando a menina menstrua pela primeira vez, a mãe chama ela e explica o que é aquele sangue. Filha, agora você já é mocinha, você está ovulando, se você transar e não tomar cuidado, você engravida. E tem uma coisa importante, agora que você é mulher, você precisa aprender a se dar prazer, para você conhecer como é o teu sexo. Para o dia que você tiver um parceiro, você poder explicar para ele o que você gosta e o que você não gosta. Hã? Oi? No Brasil não é assim. Na Espanha é assim, é cultural. A mãe ensina a filha a se dar prazer. Como? Se masturbando. Sem que aquilo seja uma coisa pecaminosa, né? E a gente vê muito no Brasil, na cultura, as pessoas falarem, tira a mão daí, olha que coisa feia. Isso aí é sujo. Pensa uma criança que está começando a explorar o seu próprio corpo, que ela está sentindo prazer quando ela toca a vagininha dela, e você fala, tira a mão daí, isso é sujo, que coisa feia. Então você começa a mostrar para a criança que ela não tem permissão de sentir prazer naquela área. Pronto, essa pessoa quando for adulta vai ter dificuldade na sexualidade dela. E pensa, como é que eu vou falar para o meu parceiro que eu gosto ou não gosto de alguma coisa sexualmente, de como eu gosto de ser tocada ou como eu não gosto de ser tocada, se eu nunca experimentei? Tá? Então é importantíssimo que as mulheres percam esse tabu da masturbação, né, como mães, para não cometer esse erro com seus próprios filhos, e com elas, se um dia cometeram esse erro com ela, que ela dê um novo referencial, que ela pare e fale, não, então agora eu vou ensinar, eu mesma vou ensinar para a minha criança que pode ser tocada. Eu mesma vou conhecer o meu corpo e descobrir onde eu gosto e onde eu não gosto. E o mais importante, gente, é levar essa informação para o seu parceiro. Porque, querida, ele não é vidente, entendeu? Ele não sabe o que você gosta e o que você não gosta de fazer. E aí ele vai ter que ficar, né, em vez dele relaxar e fazer uma coisa natural, gostosa, ele vai ter que ficar vendo a tua reação. E aí ele ainda vai pensar, putz, será que ela está fingindo? Está lá gritando que nem uma louca, será que ela realmente está sentindo? E tem muito isso, né? O homem sabe se a mulher está gostando ou não, não é pelo grito, gente, para com isso, isso já foi lá no passado. Se ela está demonstrando, se ela está solta, se ela está mostrando um sorriso, se ela está lubrificando a vagina, né? É aí que a gente faz uma troca dessa essência do amor. E não na performance de ficar gritando ou coisas desse tipo, né? Então, a dica é, masturbem-se, conheçam seu próprio corpo e ao fazer isso,
você vai desmistificar isso como um pecado. E aí, para os teus filhos, converse sobre isso, permita que elas se toquem, tá? Sem nunca cortar essa coisa natural da busca pelo prazer no próprio corpo, que começa a acontecer na fase genital, que é a partir dos 5 anos. Às vezes com 3, 4 começa a procurar, mas com 5 a 6, 7 é que ela tem aquele interesse. Não se preocupem, as mulheres que estão tendo essa preocupação com as filhas. Isso vai passar, deixa isso natural. Todos os tipos de amor são iguais? Definitivamente não. No Brasil, a gente tem a palavra amor como sendo uma palavra só para tantas coisas diferentes, né? Eu amo meus pais, eu amo meu marido, eu amo meus filhos, eu amo meu cachorro, eu amo esse carro novo que eu comprei, entendeu? E a palavra amor tem diferentes níveis e significados. Em sânscrito, existe mais de 100 palavras diferentes para significar amor. Então, no nosso trabalho, que é o Consciência Sistêmica, a gente diferencia os tipos de amor em 7 tipos de amor. De uma forma didática, existem vários outros. Mas de uma forma didática, o que rege os diferentes níveis de amor é o equilíbrio do dar e receber. Então, o primeiro nível de amor é chamado porneia, é o amor do bebê pela mãe. Ou seja, eu não te dou nada, mãe, eu só recebo de você. O que um bebezinho dá para a mãe? Além de trabalho, choro, noites mal dormidas, roupa suja de cocô e xixi, ele não dá, ele só recebe. Então esse é o tipo do amor, porneia. E aí, o que esse nome porneia lembra? Pornográfico. Então as pessoas que buscam na pornografia um sexo ou numa parceira que ele paga para ter aquela parceira ou ela paga para ter o parceiro, é o amor porneia, onde ela não quer dar nada. Ela só quer receber, sem ter nenhum compromisso com aquele parceiro, né? Então esse é o primeiro nível de amor. O segundo nível de amor é o amor filia, que é o amor do diferente. Do diferente de quem? Do diferente da mãe. Então é onde entra o pai e os irmãos, tá? E esse ele é importantíssimo, porque quem não passa por esse amor do diferente não consegue evoluir nos níveis de amor. O terceiro nível de amor é o storgé, que é o amor dos amigos. Tá? E o amor dos amigos é aquele que eu amo como se fosse a minha família, mas não é a minha família. E aí vem o grande erro dos pais de falar, eu quero ser o melhor amigo dos meus filhos. Como melhor amigo? Né? Amigo é um amor fora da família. Se você é pai e mãe, você é da família. Então, ou é o amor filia, ou é o amor paterno, ou o amor materno. Então, eles não devem misturar. Pai e mãe não tem que ser amigo de filho, nunca. O quarto tipo de amor é o eros, que é o maior equilíbrio, é onde 50% eu dou, 50% eu recebo. Então, é o amor eros de erótico, é onde existe uma troca de igual para igual. E é só numa troca de igual para igual que um relacionamento de homem e mulher pode dar certo, porque ele está nesse amor eros, que é o equilíbrio do dar e receber. Depois vem o próximo nível, que é o amor materno, que é o quinto nível de amor. O amor materno, a mãe dá mais do que ela recebe, mas o filho já participa nesse equilíbrio de dar e receber. Tá? E o amor paterno, ele ainda é superior ao amor materno, porque o amor materno é o amor da segurança. Você traz o filho para o coração, você amamenta, você cuida. Então é o amor da presença. Mas o amor paterno, ele é superior ao materno por quê? Porque ele é o amor da ausência. O verdadeiro amor paterno tem coragem de dizer, querido filho, eu te amo e por te amar e acreditar que você aprendeu o suficiente para ir para a vida, eu te libero. Precisa ter mais amor para fazer isso aqui e mandar o filho para a vida, com todos os riscos que a vida oferece para esse jovem, do que o amor materno, que é o amor que segura e dá segurança, é o amor perto. E o do pai é o amor longe. E o último nível de amor, que é o sétimo, é o amor ágape, que é quando a gente já está tão pleno, a gente já recebeu tanto, já trocou tanto, já fez tudo por essa vida, já tive meus filhos, eles já foram para a vida, que eu estou gratuitamente dando, sem esperar receber nada em troca. Tá? Esse é o amor
divino, é o amor que a gente faz de ajudar o próximo gratuitamente, né? Madre Teresa de Calcutá, Mandela, as pessoas que conseguiram evoluir para esse nível de amor. Então, esses são os 7 níveis de amor. E doutora, por que está tão difícil a gente encontrar um parceiro adequado? Exatamente porque as pessoas buscam na máscara esse parceiro ideal. Eles não têm a paciência histórica de conhecer profundamente essa pessoa, entender que essa pessoa não é perfeita, que ela tem as dificuldades dela, que ela trouxe da família de origem dela, e você não é perfeito, que você também tem os seus defeitos, a sua sombra, que você traz da tua família de origem. E aí é só conhecendo esse lado mais sombrio do outro e conseguindo fazer uma troca, um contrato legal, onde um ajuda o outro a ver o seu melhor lado, a passar por essa sombra e entregar para o outro, e ter coragem de entregar para o outro o meu self, o meu verdadeiro ser. As pessoas hoje têm muito medo de se entregar e de ser magoada. Antigamente, as traições eram muito menores. Então, quando ela se entregava para um marido, tanto que os casamentos duravam, né, eternamente, você fazia bodas de ouro, né, boda de prata, boda de diamante, boda de ouro, fazia um monte de tempos de casamento, porque ela tinha aquela segurança de que eu posso me entregar porque esse homem vai cuidar de mim até o fim da vida. Hoje não, hoje a gente vive desconfiado do relacionamento. Então, quando a pessoa não se entrega, acontece exatamente isso. Ela não tem facilidade de encontrar um parceiro ideal, porque ela fica na máscara, quando ela vê alguma coisa da sombra do outro que ela não gostou, ela termina o relacionamento e vai para a próxima máscara. Então é máscara, 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 e ninguém paga o preço de entrar pela sombra para encontrar aquele self, que é o homem ideal. O que acontece quando o casal envelhece? Então, o casal envelhece, existe um envelhecimento hormonal. Então não adianta os casais de 50, 60, 70 anos quererem praticar um sexo ou ter um relacionamento íntimo com sexualidade, subindo nas paredes, fazendo um monte de coisas loucas, porque nessa idade existe uma limitação física, uma limitação emocional, porque você já passou tanta coisa na tua vida, o que você quer é um relacionamento mais tranquilo, e existe o fator hormonal, onde nem o estrogênio e nem a testosterona estão na sua potência máxima para fazer a função. Então a mulher não lubrifica adequadamente quando ela está na menopausa, ela não sente aquele desejo, aquela libido. Muitas falam pra gente assim, nossa, o que aconteceu comigo depois que eu entrei na menopausa? Parece que tirou da tomada. Meu marido me toca, eu não sinto nada, como se eu não tivesse lá, né? Então para essas mulheres, além de um trabalho emocional, pessoal, de autoestima, de fortalecer o seu lado mulher, ela precisa de uma reposição hormonal para voltar a sentir, tá? E o homem, num nível menor, ele também tem essa dificuldade, né? Às vezes já está diabético, hipertenso, tomando remédios que atrapalham a sua potência, a sua capacidade erétil. Então, nesse caso, ele pode se beneficiar de um Viagra, de uma medicação que vai ajudar a fazer isso com cuidado, com orientação médica, para não ter um problema também de infartar no meio de uma relação sexual porque usou o Viagra. Então, esses cuidados têm que haver, né? Mas o que é sexualidade? Não é genitalidade. Então, a sexualidade de um casal mais velho tem muito mais a ver com parceria. Tem a ver com falar, puxa, a gente já fez a missão da gente com os filhos, nós demos para eles o suficiente para eles irem para a vida. E agora, o que nós podemos fazer? Vamos fazer planos, novos planos da terceira idade. Vamos viajar, vamos conhecer a Grécia, fazer cruzeiro, fazer alguma coisa que abastece o intelecto, que abastece a união, o relacionamento daqueles dois, que não tem nada a ver mais com genitalidade. Ah, então a terceira idade não pode transar? Gente, pelo amor de Deus, lógico que pode e deve, tá? Mas lembra que genitalidade também não precisa necessariamente ser um pênis duro que entra numa vagina. Pode ter tantas outras brincadeiras, tem tantos outros carinhos, formas de carinho, que um pessoal da terceira idade pode fazer. Uma massagem no corpo do outro é uma delícia, às vezes é 1000 vezes melhor do que um orgasmo genital, né? Mexer no pé dessa pessoa, mexer na orelha, fazer uma massagem no corpo inteiro, é uma delícia. Então, existem outras formas de trabalhar a sexualidade de um casal depois de uma certa idade, que é mais na velhice. Como lidar com a sexualidade dos filhos?
Então, os filhos não são dos pais. Se os pais estão seguindo as leis naturais da vida, eles vão permitir que primeiro eles vão fazer um trabalho adequado de quando essa criança nasceu, conduzi-la no sentido de ir para a vida, o que deve acontecer, que a gente chama de parto paterno, em torno dos 18 anos. Então, quando esse filho está com 14, 16, que já está começando nessa parte sexual, os pais devem saber que eles prepararam bem esse filho para a vida, ou seja, explicar os riscos que tem de gravidez, os riscos que tem de doença, o respeito que ele deve ter por essa mulher, por essa parceira, o respeito que ele deve ter por ele mesmo, né? O que ele vai buscar nessa mulher, né? Que não deve ser só sexo, deve ser realmente algo a mais, né? E aí esses pais devem orientar e permitir, principalmente a mãe, permitir que esse filho, homem, passe pelo pai, e a mãe permitir que essa filha mulher passe pelo pai. Ela tem a função dela e ela deve deixar que o pai exerça a função dele, porque amor de mãe, como eu disse, é para o coração, dá segurança, autoestima, e o amor de pai fala, vai para a vida, você é capaz. Então, na área sexual, os pais devem preparar esse filho, sabendo que logo, com seus 17, 18 anos de idade, ele vai voar, ele vai embora. E aí ele vai ter que tomar as decisões próprias e pagar os preços pelas suas decisões em relação à sua sexualidade. E é isso que os pais devem fazer para os filhos. Orientar e dizer, agora você é adulto e você lá fora vai fazer o que você quiser, mas vai pagar os preços pelo que você fizer de errado. Se você fizer certo, você vai descobrir que sexualidade lá fora é uma delícia. Se você fizer errado, você vai descobrir que vai ter que pagar alguns preços. E de que forma você passa todo esse conhecimento para as pessoas? Então, a gente trabalha muito com workshops, né? Existe um workshop muito legal que chama Consciência Mulher, Sexualidade, onde a gente trabalha a mulher desde que ela passou intraútero pela mãe dela, quais foram os referenciais que ela recebeu intraútero dessa mãe, se essa mãe ficou feliz quando soube que era uma mulher, se essa mãe curtiu essa gravidez, se essa mãe desejou ou não essa gravidez, tudo isso é trabalhado nesse workshop. Depois a gente faz um ritual do nascimento, depois a gente faz um ritual dos primeiros 5 anos de vida, do segundo, e aí a pessoa vai reviver. E qual é a importância de reviver? É que você dá para você mesmo referenciais mais saudáveis. Então aquilo que a tua mãe não te deu, ou que te deu de não desejável, por exemplo, tentou te abortar, não queria aquela gravidez, ficou chateado que não era um homem, que era uma mulher, ou vice-versa, aquilo você deixa com a mãe. Nesse trabalho terapêutico do workshop, é uma vivência onde você fala, querida mãe, obrigado por tudo que você me deu. As suas frustrações, os seus problemas, eu deixo com você. Para mim, eu vou levar tudo de bom que você me deu. E eu vim do grande amor que você e meu pai têm um pelo outro. Independente desse casal estar casado ou separado. Porque o homem e a mulher se separam, mas a mãe e o pai nunca se separam para o filho. Isso é importantíssimo. Então, nesses workshops, a pessoa tem a possibilidade de reviver onde houve um trauma e dar um novo referencial conduzido por essa terapia que a gente trabalha e ela sai dali completamente diferente do que ela entrou. Além disso, a gente tem vários webinários, a gente tem um canal no YouTube, eu trabalho com algumas lives durante o ano onde a gente responde e fala muito sobre sexualidade. E é assim que a gente passa esse trabalho para o pessoal que procura. Doutora Carla, agradeço a sua participação. É um grande prazer, uma grande honra ter a senhora aqui com a gente, aqui nos Estados Unidos, aqui em Miami. E eu espero que a gente possa fazer um workshop sobre a consciência da mulher em breve. Ok, muito obrigada. É um prazer estar aqui nos Estados Unidos falando de sexualidade para o pessoal que tem um interesse muito grande. Como eu disse no começo, não é muita gente que fala de sexualidade, né? Mas é um tema que eu adoro porque a mulher tem direito de conseguir ter a sua sexualidade na plenitude e com isso os homens só se beneficiam porque eles também estão chegando nessa plenitude. E eu acredito muito que no futuro os casais vão passar por todas essas traumas que hoje a gente está vivendo, de tantos casamentos terminados, um criando filho do outro e brigas, para uma família equilibrada.